Hebreus, capítulo 12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo ou alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Deus eterno, poderoso Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez poder compartilhar um texto da Tua palavra com os meus irmãos. Senhor, Tu sabes que eu não sou nada nem ninguém, mas aqui estou, Pai, pela Tua misericórdia e graça. Diminua, Pai querido, esse vaso de barro e que o Senhor cresça e fale conosco, nos traga o alimento necessário, a qual, Pai querido, fará coisas grandes no nosso meio. Pai, o Senhor é aquele, Pai, que sabe todas as coisas e aqui estamos para celebrar e aqui, mais uma vez, para, Senhor, Pai, nos alimentar da Tua palavra, seja feito conforme a Tua vontade. E que a Tua palavra, Pai, entre no coração dos meus irmãos e a mim também, para que nós venhamos para entender o que o Senhor quer de nós nessa manhã. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Sente, pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus por mais uma oportunidade de poder desfrutar da palavra do Senhor nessa manhã contigo, que será benéfica, que será maravilhosa e que o Senhor fará em nossas vidas aqui nessa manhã. Irmãos, a palavra, ela não tem como a gente fugir. A palavra, ela sempre, irmãos, trará-nos a nós confrontos, né, irmãos? Confrontos. A palavra aí, sim, ela sempre traz confronto para nós. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, nós aqui percebemos que há confrontos, a maneira com que a gente tem vivido, a maneira com que a gente tem levado a palavra, a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Então não tem para onde correr, irmãos. É confronto todo momento e principalmente hoje, quando nós estamos reunidos, há um confronto que o Senhor quer realizar através do seu Santo Espírito com nós aqui nessa manhã, queridos. É a única maneira de nós corrigirmos a postura nossa. É a única maneira que nós temos, através do Espírito Santo do Senhor, através da sua palavra, de corrigirmos a rota se estiver fora dela. Essa é a única maneira, irmãos, através do confronto. Há muitos que entendem que já existem vagas cativas no céu para eles. Há muitos que entendem que acham que as vagas no céu já estão cativas e que não precisam mais de estar se corrigindo, se policiando. Há muitos aí por que entendem. Mas, irmãos, nós não vamos correr o risco. Nós precisamos conferir dia após dia, se nós estamos de fato centrados, se nós estamos de fato coerentes, de fato com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina que estivemos. Então, irmãos, vamos então nos confrontar. É a única maneira de estarmos então, não correr risco para que possamos encontrar com o nosso Senhor. Essa semana, o Senhor me deu essa palavra, a qual nós acabamos de ler. São 3 versículos. E aqui, irmãos, o Senhor falará conosco poderosamente através desses versículos, para a sua glória e para o seu louvor. E aqui já começa, irmãos, o texto, a qual nós acabamos de ler, para a glória de Deus. Portanto, você está com a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Nós estaremos, então, indo aos poucos, nos debruçando e nos alimentando minuciosamente dessa porção da palavra de Deus que fará os nossos corações nessa manhã. E diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Esse versículo, irmãos, é a continuação do 11. Quem leu o capítulo 11 de Hebreus, tão famoso, é famoso demais o livro de Hebreus, né? Principalmente o capítulo 11, que fala sobre quem, irmãos? Os heróis da fé, né? Você que teve a oportunidade de ler sobre os heróis da fé, e ali fala sobre os heróis da fé. E esse versículo é a continuação, porque ele fala dessa grande nuvem de testemunhas que nós estamos. Você já teve a oportunidade de ver esse capítulo anterior ao 12, a qual nós lemos. Então, quer dizer, esses são os heróis da fé, que foram uma nuvem de testemunha, são ainda para nós, com certeza, está sobre nós,
Porque, irmãos, sofreram muito. Eles sofreram, eles passaram por muitas situações difíceis, passaram por situações a qual eu e você fica até alarmado, fica até assim, surpreso por tantas coisas que esses servos do Senhor, esses heróis da fé passaram. E aqui, como está no versículo anterior, o capítulo anterior, o 11, o versículo 35, irmãos, até o 37, o que as mulheres receberam pela ressurreição aos mortos, aos seus mortos, uns foram torturados. Esses heróis da fé, que está no capítulo anterior, foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros, irmãos, heróis da fé, experimentaram escárnios, foram açoitados e até cadeias, prisões eles sofreram. Foram apedrejados, cerrados, olha só, cerrados, tentados, mortos, irmãos, aos fios da espada. Andaram vestidos de pés de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha os heróis da fé aí. Esses são os heróis. Hoje ninguém quer ser herói para passar por isso. Ninguém quer ser, né? Mas veja, irmãos, esses foram os heróis ali, que são essas grandes nuvens de testemunhas, irmãos, que está nesse capítulo, aqui o capítulo 12, é a continuação do capítulo 11. Então está sobre essa nuvem, irmão, nós. Porque, irmãos, são testemunhas vivas aqui, através da palavra, do que passaram, do que sofreram, do que suportaram, por amor a Deus, por a sua fé em Deus, e não esmoreceram. Pelo contrário, eles permaneceram firmes, permaneceram totalmente, não arredando o pé, sempre olhando para Deus, sempre adorando a Deus, mesmo em meio à dificuldade, irmãos. E sobre esta nuvem de testemunho de fé estamos nós, estamos a nossa geração. É claro que não somente a geração primeira, mas a segunda, a terceira, a gente sabe como sofrer, irmãos. Como irmãos, a gente quando lê a história da igreja, como irmãos e irmãs nossas, irmãos, foram jogados às feras, não foi? Jogados nas arenas para serem devorados pelas feras, para serem então gladiar ali uns com os outros, ali muitas das vezes para que então receber risos ali da plateia que os assistia, como Nero, como Diocleciano, os imperadores da época faziam com os nossos irmãos, arrancavam as suas peles para estender no seu jardim. Veja como sofreram esses irmãos, não somente esse a qual Hebreus 11 fala, mas muitos outros irmãos nossos sofreram e ali sustentaram a sua fé, não negaram a sua fé. É sobre essa nuvem de testemunha que estamos, irmão. É uma nuvem tão grande que a palavra ela grita aos nossos olhos para dizer, olha só quantas pessoas sofreram tanto e não negaram a sua fé em Deus. E nós, muitas das vezes, por pouco a gente quer abandonar, por pouco a gente quer parar, por pouco a gente quer desistir do caminho, não é, irmão? Tão pouco, mas a gente olha para a Bíblia e vê, olha como eles sofreram. Uns foi cerrado ao meio, outros foram apedrejados, outros foram ali jogados nas arenas para serem devorados pelas feras e não desistiram de Deus, não desistiram da fé que existia em Deus. Então, irmãos, hoje eu e você nesta manhã precisamos olhar para a Bíblia sempre e colocar e dizer, olha só o que os meus irmãos do passado suportaram. E hoje eu tenho uma aflição e uma tribulação, e hoje eu tenho um problema para resolver, e não chega nem aos pés daquilo que os nossos irmãos do passado sofreram. E aí a gente quer desistir. Olhemos para a palavra, meus irmãos. Olhemos para aqueles que não desistiram, mesmo suportando tantas coisas, não desistiram. Que eu e você tem esse combustível dentro de nós. Olha para a palavra. Olha aqui por essa nuvem tão grande de testemunhas. É muito grande essa nuvem, irmãos, que está sobre nós. Testemunhas de fé em Deus. Testemunhas que não abandonaram o Senhor, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por momentos de aflição. Então, irmãos, nós temos aqui essa nuvem de testemunhas que grita aos nossos olhos toda vez que a gente olha e vê como eles sofreram. Se você olhar toda a Bíblia, existem pessoas, irmãos e irmãs, que sofreram, servos do Senhor, que sofreram por não negar a palavra do Senhor. E esses são esses heróis, os heróis da fé, a qual é uma nuvem de testemunha que está sobre eu e você. Então, irmãos, nós precisamos agir sempre com bravura e coragem. E sempre se comportando de modo a palavra nos ensina. Perceba que agora nós estamos sobre essa nuvem. Se estamos sobre essa nuvem, nós precisamos nos portar de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o que ela nos ensina, com o que ela nos corrige e nos exorta e nos confronta todos os dias, quando você abre ela para ler. Nós precisamos nos portar como tais. As palavras aqui, irmãos, têm sido isso. Sempre nos portar dignamente, de acordo com o que o Senhor Jesus sofreu e nos ensinou através da sua palavra. E aqui o primeiro versículo, olha só, ele continua algo muito interessante para nós.
Olha só, ele diz, essa nuvem de estar rodeados, estamos rodeados por essa nuvem de testemunha, é fé. Então olhamos para a Bíblia e ele fala, olha, se estamos então rodeados dessa nuvem de testemunhas, você precisa viver coerentes com a palavra do Senhor. E aqui ele vai falar, irmãos, olha só a palavra do Senhor, o autor, através do Espírito Santo, ele fala, se estamos vivendo sobre essa nuvem, então o que precisamos fazer? Deixemos todo o embaraço e o pecado. Irmãos, em tudo na nossa vida, nós precisamos ser claros. Tudo que a gente faz, onde quer que a gente esteja, nós precisamos ser transparentes. Nós precisamos ser claros e objetivos. O autor aqui, através, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor, diz que nós devemos, irmãos, deixar todo o embaraço, qualquer tipo de enrolação, irmãos, qualquer tipo de embaraço que nós estejamos envolvidos, deixar correr ou resolver a situação, irmãos. Por quê, irmãos? Aqui está algo importante. Nós precisamos viver coerentes à palavra do Senhor e aquilo que Ele nos ensina. E hoje Ele está dizendo, irmãos, deixemos todo o embaraço, irmãos, todo tipo de embaraço. Olha só, Jesus ensinou para nós, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Irmãos, esses capítulos, eles são o maior bloco de ensinamentos do Senhor Jesus para a igreja, para nós, para eu e você. E Jesus ensinou tanto ali. Ele está em cima do monte, e as pessoas estão sentadas ali no monte, e Ele está explicando, ensinando para as pessoas. E foi nesse exato momento que Ele fala algo muito importante para nós. Ele nos ensinou, olha, Mateus 5, capítulo 5, versículo 37. O que deve ser, do que deve consistir a nossa vida? O que devemos fazer? Como devemos nos portar perante toda e qualquer situação? Ele diz, Mateus 5,37, ele dizendo, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso vem de procedência, o quê? Maligna. Olha só, meus irmãos. Então, o caminhar do cristão, do servo, de uma serva do Senhor na terra, precisa ser sim, sim e não, não. É o que o livro de Hebreus, e aqui está falando para nós, fujamos de todo o embaraço. Uma pessoa enrolada, irmãos, uma pessoa que ali enrola, que vive sendo enrolando as pessoas, que vive em contradição com ela mesma, ela não pode, irmãos, ela está envergonhando o evangelho do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, Ele próprio, ensinando para mim e para você. Nossa palavra é sim, sim e não, não, irmãos. Ou é ou não é. Sejamos objetivos, claros, com clareza naquilo que a gente faz, em todo lugar, no nosso trabalho, em casa, com o vizinho, comportamento na rua, em todo lugar, na escola. Nós precisamos ser, irmãos, transparentes, objetivos. Eu e você somos servos do Senhor, somos luzes. E tudo que a gente faz precisa ter transparência, precisa ser objetivo, as pessoas precisam entender, sem embaraço, sem nada, irmãos. Nós somos servos do Senhor e o Senhor requer de nós, irmãos. Fujamos do embaraço, de todo embaraço, irmãos. Todas as áreas da nossa vida. Seja claro, seja objetivo no seu trabalho, seja objetivo com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Não enrole. Seja claro o objetivo, porque assim o Senhor quer e requer de nós, irmãos. Sejamos, então, sempre claros e transparentes, nunca enrolados, nunca embaraçados, porque isso não vem do Senhor. A palavra diz, o que passa disso, irmãos, é uma procedência do mal, é do maligno. Então veja, nessa linha tênue que nós estamos, se nós começarmos, muitas vezes sem querer, a gente começa ali, né, com o outro contrato, a gente começa a dizer coisas e a gente começa a enganar as pessoas, enrolando um ou outro, e de repente nós estamos totalmente enrolados, perdidos. E aí, irmãos, nós estamos já do outro lado, do maligno, procedência do mal. Fujamos disso. E o Senhor, o Espírito Santo diz nessa manhã, fujamos, irmãos, de todo o embaraço, em tudo que você faz, todas as áreas da sua vida, seja claro, objetivo, não enrole, seja claro, sempre transparente, e as pessoas verão em você alguém diferente, alguém que porta de verdade a palavra do Senhor, amém? Então, queridos, mas não é só isso. O Hebreus capítulo 1 ainda, nós estamos no versículo 1. Ele fala disso, nós precisamos fugir de todo embaraço, mas ele fala algo muito mais importante do que isso. Todo embaraço de que mais? Ele diz, fujamos de todo o embaraço e também o pecado. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Todos sabemos? O pecado nos traz inimizade contra Deus. O pecado, irmãos, é algo que não tem como Deus se aproximar de nós
se existir pecados em nós, se existir erros graves em nós, se existir pecado. À medida que o tempo passa, irmão, certos pecados, eles vão criando raízes, certos erros que a gente comete, vai criando raiz. E raiz, a gente sabe que enraiza, e não facilmente a gente consegue arrancar. E nessa manhã também o Senhor deseja e quer que nós venhamos, então, irmãos, deixar o pecado. Deixar também o embaraço e o pecado. O pecado que você tantos dias, todo dia a gente luta. O pecado que todos os dias nós estamos batalhando para extirpar cada vez mais de nossa vida. Arrancar, ele precisa ser arrancado, irmãos, de nós. Porque, irmãos, o pecado sabemos que nos afasta de Deus. O pecado traz inimizade contra Deus. O pecado faz com que a gente fique na carne, totalmente alheio às trevas e ao nosso adversário, que tem permissão para agir na nossa vida, porque estamos em pecado, meus irmãos. Então, nós precisamos extirpá-lo, irmãos, todos os dias lutando para morrer para ele cada vez mais, deixá-lo, para que assim, irmãos, possamos então nos aproximar do nosso Deus, do nosso Pai, ele possa fazer morada cada vez mais em nós, que ele possa cada vez mais nos encher e nos usar poderosamente para a sua glória, irmãos. Então, para que ele possa atuar em nós, nós precisamos, irmãos, extirpá-lo, o pecado, todo o pecado, deixemos o pecado, o embaraço. Isso não traz bem, não faz bem a nossa vida espiritual. É preciso dizer nessa manhã que o Espírito Santo quer de nós. Porque, irmãos, os propósitos do Senhor, muitas vezes as pessoas reclamam, porque não acontece os propósitos de Deus na vida dele, não acontece aquilo que o Senhor sonhou para ele, porque há pecados, há erros cometidos por as pessoas, e as pessoas muitas vezes esquecem, mas porque estão enraizadas ali naquele pecado. É por isso que todos nós pedimos que orar ao Senhor. Pedir, Senhor, mostra para mim o meu erro, mostra o meu pecado, para que eu venha extirpá-lo da minha vida e eu possa ter comunhão com o Senhor novamente. E é isso, meus irmãos, que nós devemos fazer todos os dias. Sei que não é fácil, a gente luta. Nós somos pecadores, irmãos. Todos nós pecamos, todos os dias. Mas há pecados, irmãos, que são assim gritantes e que o Senhor quer que nós retiramos da nossa vida. E a gente ali fica ainda cultivando. Ele vai criando raiz. E daqui a pouco você já está acostumado. Já vira um pecado de estimação. E ali você já não consegue mais retirar da sua vida. Então hoje, irmãos, nessa manhã o Senhor quer, Espírito Santo, que nós venhamos extirpar o embaraço e também o pecado, irmãos, que tanto nos aflige, que tanto nos persegue. Mas se fosse fácil assim, muitos falam que é fácil ser cristão. Muitos têm dito por aí, é fácil. O cristão do século 21, ele, irmãos, ele está dizendo que é fácil servir a Deus, é fácil ser cristão. Não, basta só levantar as mãos para o alto e também o Senhor já me perdoa. Não precisa. Hoje, esses dias, eu estava vendo uma pessoa dizendo que não precisa nem mais confessar pecados. Você não precisa expressar e confessar o seu pecado. Não, porque o Senhor sabe do seu pecado. Olha só que heresia, meus irmãos. Olha só que coisa diabólica. O Senhor diz, aquele que confessa os seus pecados e os deixa. Aleluia. Alcança misericórdia. Não negocie isso, meu irmão. Confesse o seu pecado, o seu erro, para que o Senhor alcance você as misericórdias e a graça que nós tanto falamos hoje, alcance nós e nós sejamos perdoados por Ele. E nós vamos continuar, irmãos, firmes. As pessoas dizem, é fácil. Nós dizemos, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil ser cristão. Por quê, irmãos? É fácil negar nossas próprias vontades? É fácil carregar a nossa cruz? Não é fácil, né, irmãos? É uma luta diária, é constante. Todo momento, não é fácil. Nós lutamos, irmãos, para carregar a nossa cruz. Nós lutamos para negar a nossa vontade, a própria vontade, renunciar a nossa vontade. Por quê, irmãos? Porque a gente entende a palavra. Porque nós entendemos que Jesus, além de carregar uma cruz mais pesada, ele não somente carregou, mas na mesma cruz, ele morreu por todos nós. Por isso a gente olha para ele e diz, olha, o Senhor suportou uma cruz pesada e sofreu todos os tipos de afronta e açoite e se entregou por aquela cruz por mim e por você. E então vale a pena servi-lo. Vale a pena passar privações. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena renegar eu mesmo, carregar a minha cruz. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Então, porque o Senhor Jesus carregou uma cruz maior e por ela mesmo se entregou por mim e por você. Então, irmãos, vamos continuar lutando firme, porque Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Portanto, queridos, vença, lute com todas as forças que você tem contra o pecado, contra
o embaraço e o pecado, porque ele nos afasta do Senhor, irmãos. Ele nos afasta. Há muitos também que dizem, incautos, se o problema é o pecado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, arrumar as minhas malas e vou fugir para um lugar bem longe, aonde o pecado não venha me alcançar. E nem vou dizer para ninguém. Será que isso dá resultado, meus irmãos? Será que isso faz sentido para você? Dá resultado? Pegar as nossas malas, arrumar e ir para o lugar mais distante do Oiapoque, né? Oiapoque é o Chuí, que é as divisas, né, que o Brasil vai. Vou lá para o Oiapoque, então. Vou fugir do pecado. As pessoas incautas, né, então, dizem isso. Por quê, irmãos? Não tem como, né, irmão? Não tem como. Até porque o versículo 1 continua a dizer aqui, falando conosco nessa manhã, o que ele fala, irmão? Fugimos de todo o embaraço do pecado, do quê? Que tão de perto nos rodeia. O pecado está do nosso lado, meu irmão. O erro está aqui do nosso lado. Quando nós saímos, levantamos, o erro está ali rondando a gente. Onde quer que a gente vai, ele vai estar. Portanto, não adianta ir para qualquer lugar que você vá. O pecado vai estar ali ao seu lado. Não adianta você ir para qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. O pecado vai estar ali te rodeando. Está ali perto de você. Irmãos, enquanto eu e você estiver nesse corpo falido, que depende de alimento para sobreviver, nós estaremos rodeados por esse pecado. Isso só vai terminar, irmãos, quando nós estivermos com o Senhor. Quando nós vencemos a luta e a batalha aqui nessa terra. Aí estaremos para sempre com Ele e não haverá mais choro, nem pranto, nem sofrimento. Estaremos para sempre com o nosso Rei, nosso Pai. Amém, meus irmãos? Não vai acabar. Ele está pertinho de nós. Irmãos, milhares de pessoas têm sucumbido ao pecado. Milhares de pessoas já está acostumado. Isso é normal, é comum, deixa. Vamos continuar, vamos louvar a Deus e ir para a igreja, mas deixa, eu já estou acostumado mesmo, não preciso mais, tá? Já está comigo. E tem sido incentivado, o pior, irmãos, as pessoas têm sido incentivadas a permanecer no erro, a permanecer no seu pecado. Não há mais confronto, não há mais pedidos de arrependimento de pecados, não há mais, meus irmãos. Há tudo banalizado, está tudo bom, está tudo normal, mas o Senhor está dizendo, não está normal. O Senhor está dizendo, eu quero que vocês tirem de vocês todo o embaraço do pecado, porque justamente o pecado afasta eu ter comunhão com vocês. Mas não é dito isso. As pessoas estão se acostumadas. Milhares têm se acostumado, irmãos. Mas enquanto o Espírito do Senhor estiver sobre nós, enquanto o Senhor estiver aqui nesse lugar, nessa casa, nessa congregação, nós vamos confrontá-lo todos os dias, amém? Nós vamos confrontar o nosso erro, o nosso pecado. Nós vivemos dia após dia confrontando. Viveremos, porque assim o Espírito Santo quer, irmãos. Ele age e deseja que nós façamos isso. Confrontamos e nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros, para que assim então o Senhor venha nos contemplar e também fazer comunhão conosco. Então, irmãos, venhamos cada vez mais nos arrepender, mas de verdade, genuíno, sincero, de coração. Como nós dissemos, aquele que pede perdão e os deixa, precisa deixar, né, irmão? Precisa deixar para trás e viver novamente uma nova história, uma nova escrita, qual o Senhor escreverá com a sua caneta nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Livremos, então, irmãos, de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto, está perto de você, te rodeia. Vamos continuar lutando, livrando, para que nós alcançamos o Senhor. Irmãos, feito isso, livrando de todo o embaraço do pecado, e aqui ele vai começar a falar de outra situação muito importante também. Ele fala, olha, e corramos, aí do final do versículo 1, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, meus irmãos, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma corrida, irmãos, então, existe uma carreira, existe uma corrida. Ele está falando de corrida, correr. Corramos, meus irmãos, com paciência a carreira que nos está proposta. Por isso eu disse, para cada um de nós, o Senhor designou algo, uma chamada, um propósito. Cada um de nós tem um propósito, uma carreira e algo a traçado. Mas tem algo que é comum a todos nós, que está aqui inseridas nessa mesma carta, esse tratado. Existe uma carreira e uma corrida. Ambos devem ser feitas, é que ele fala com paciência, né? Está falando para a gente fazer essa corrida, essa carreira com paciência. Paciência é também o fruto do Espírito Santo. Então, todo cristão, toda cristã necessita de paciência nessa carreira e nessa corrida. Irmãos,
A carta e esse tratado aos Hebreus, muita gente coloca como Paulo, o escritor, né? E há uma divergência muito grande, e não há um consenso, porque a gente não tem nada que fale na carta que é ele quem escreve, né? Mas um dos motivos que existem para que as pessoas associem essa carta a Paulo, qualquer, irmãos, é exatamente sobre isso, sobre carreira, sobre corrida. Então o autor está falando direto de corrida, de carreira. E quem mais falou sobre corrida e carreira? O apóstolo Paulo, foi, meus irmãos? O apóstolo Paulo fala sobre corrida e carreira. Lembra de semana passada nós comentamos, 2 Timóteo 4,7, que diz, que ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira e a fé, né, meus irmãos? Ali, acabei a carreira e guardei a fé. Olha, falando de carreira. E aí os irmãos associam, as pessoas associam, olha, ele falou de carreira, então foi Paulo, então, que escreve esse tratado. Então as pessoas se associam a corrida à carreira, porque Paulo fala muito sobre corrida e carreira. E, irmãos, os gregos e os romanos da época de Paulo, os coríntios ali na Grécia Antiga, sabemos que como eles veneravam o atletismo, a corrida, os estádios eram cheios, né, irmão Paulo? Cheios de pessoas para verem as corridas. O atletismo era muito, irmãos, era um evento do ano, e as pessoas enchiam os estádios para então ver aqueles atletas correrem as suas corridas. Ali era um evento muito importante, e eles davam muita importância ao atletismo, os romanos e os gregos da época. Os Jogos Olímpicos, quem não se lembra, irmãos, 4 em 4 anos, até hoje se faz os Jogos Olímpicos, né? Em 4 em 4 anos temos os Jogos Olímpicos, e na época existiam os Jogos Istmicos, né? Na cidade de Corinto. Justamente quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, então existiam esses jogos. E Paulo, irmãos, como bom estrategista para anunciar a palavra do Senhor, ele se utiliza daquilo que era mais famoso da época para então evangelizar as pessoas, para então falar de Cristo para as pessoas. Olha só que estratégia de Paulo. E aí Paulo fala sobre isso, olha Atos 20 e 24. O que Paulo fala? Mais uma vez ele vai falar sobre carreira. Ele vai dizer, olha, mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Paulo dizia, olha, a minha vida não é nada. A minha vida não é nada. A minha vida não é nada. Ele diz, olha, nem tenho como a minha vida por preciosa. Mas aí agora ele vai falar, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia. Olha só, irmãos, a nossa carreira é essa, irmãos. Assim como Paulo, ele tinha, irmãos, nele, precisa consistir a minha, sua carreira disso, de quê? De dar testemunho do Senhor, do evangelho, da sua palavra, da graça, daquilo que ele fez na tua vida, daquilo que ele te transformou, e você precisa expressar isso para as pessoas. O Senhor te usa para então falar do amor dele, da sua palavra, para você pregar o seu evangelho. Então Paulo não tinha questão da sua vida. Para ele, se existia algum proveito na sua vida, era esta, que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério ao qual recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E que essa seja a sua alegria também, meus irmãos. Não tenha a sua vida como à frente da vontade do Senhor, mas tenha ela como, Senhor, se eu puder fazer algo pelo teu evangelho, pelo ministério, eu vou fazer. Aí minha vida vale a pena. Aí minha vida vai valer a pena se eu puder fazer algo para ti, Senhor. Se eu puder pregar a palavra para um amigo meu, para uma família minha, para alguém. Senhor, assim vale a minha vida, vale a pena. Porque, irmãos, é isso que nosso Senhor nos chama, para sempre pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nossa carreira é essa. Em tudo que façamos, onde quer que você esteja, fale da palavra, pregue o evangelho. Isso tem proveito. Por isso a sua vida, cada vez mais, ela é mais preciosa. E nada acontece com você enquanto você não liberar a palavra, não falar do amor do Senhor. Porque há propósito na sua vida. Há desígnios de Deus que você precisa cumprir para a glória dele. Amém, irmãos? Então vamos fazer, irmãos, tudo o que a gente colocar para fazer, façamos. E esta carreira, irmãos, de maneira alguma, deve ser cumprida com tristeza e com desdém e por obrigação. A nossa carreira, irmãos, ela não deve. O Senhor quer que nós estejamos sempre alegres, sabe? Sempre felizes por fazer a vontade dele. Você vem aqui todos os domingos, você tem que se sentir alegre. Eu sei que existe alegria no seu coração. Você não vê a hora de chegar aqui para a gente cultuar, para louvar, não é? Para bendizer o nome dele, para dizer que ele é bom, para adorá-lo. Não é assim, irmãos? Então que essa alegria permaneça no seu coração, porque jamais nós devemos fazer a obra e essa carreira por obrigação ou porque alguém disse para você fazer, com tristeza. Paulo, mais uma vez, fala sobre corrida em 1 Coríntios 9, 24.
Ele fala mais intrínseco, mais explícito. O que ele diz, irmãos? Não sabeis vós, olha só, que os que correm, ele fala mais uma vez de corrida. Ele está falando, irmãos, ele está usando termos de corrida, porque ele está numa cultura ali, vivendo um momento ali propício para aquilo. Os jogos estão acontecendo de corrida, de atletismo. As pessoas estão indo aos estádios, então ele utiliza isso. Ele fala, olha, não sabeis vós, ele está dizendo aos Coríntios, na carta aos Coríntios, justamente, que os que correm no estádio, olha só, ele fala de estádio, ele fala de corrida. Então, olha só, irmãos, como as coisas estão aqui. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Ele está perguntando, então não sabeis vocês que todos que vocês vão ver lá no estádio correr, eles correm por um prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A gente sabe que os coríntios, eles eram mais que estavam dentro do seu coração de estar indo, tinha mais desejo de ir aos estádios para ver as corridas. Era um evento grandioso, enchia o estádio, irmãos. As pessoas ali iam, né? Mas ele diz algo interessante, aqueles atletas que estavam na pista, as pessoas iriam ver, os atletas que iriam correr nos estádios da época para um prêmio, por um prêmio, eles não iam correr à toa ali. Quando quem ganhava, ganhava um prêmio, né, irmãos? Ganhava um prêmio. E não somente eles estavam ali por correr. Quem ganhava a corrida, ganhava um prêmio. Qual que era esse prêmio? Muitas das vezes, como se fala? Uma grinalda, né, irmãos? Aquele que as pessoas põem no seu pescoço, né, cheia de flores. Eles ganhavam, irmãos. O vencedor ganhava. E Paulo, irmãos, ele não é bobo, ele está com o Espírito Santo do Senhor e vai falar justamente algo importante aos Coríntios. Olha, aqueles que estão correndo lá vão atrás de um prêmio. Quem vence vai ganhar um prêmio. Vai ganhar a grinalda, vai ganhar. Vocês precisam correr, mas Paulo não está falando dessa corrida. Ele está falando, correr de tal maneira que o alcanceis. Paulo está fazendo uma analogia, claro. E ele vai dizer, temos, irmãos, também, assim como ele está falando aos Coríntios, de estar indo nessa corrida a qual eu e você estamos, nessa nossa vida, nessa nossa jornada. Ele está falando para nós também. Porque aqueles atletas corriam por algo que iriam receber, por um prêmio. E somente era dado ao vencedor. Mas Paulo está dizendo para nós aqui que devemos também, irmãos, assim como os coríntios, correr para alcançar um prêmio. Mas não é aquele prêmio que essa grinalda e essas flores que eles recebiam. Não é esse que ele está falando. Paulo está dizendo sobre outra coisa, irmãos. Ele está falando que a nossa corrida, a gente vai ganhar um prêmio quando a gente terminar essa corrida. A gente vai ganhar algo das mãos do nosso Pai, do nosso Deus. E Paulo, irmão, está dizendo essa corrida que ela era difícil para os corredores ali. Era difícil. A corrida nossa, irmãos, ela é muito difícil também, não é? A nossa corrida dia a dia ela é difícil. A gente caminhar com os valores de Cristo. A gente caminhar e correr nessa nossa carreira, nessa nossa corrida. Como é árduo. Como é complicado a gente correr, irmãos. A corrida para um cristão é sempre mais difícil. E aqui, irmãos, é por isso que muitos ficam pela metade do caminho. Elas não conseguem chegar até o final. Elas param porque há dificuldade nessa corrida. A dificuldade nessa carreira é grande. Elas veem que as situações difíceis vêm e para mim não dá mais, eu vou parar de correr. Então elas param na metade do caminho ou se não voltam para trás. Irmãos, a gente sabe que só vai terminar essa corrida quem perseverar, não é? Só vai conseguir terminar essa corrida quem lutar até o fim. Só vai conseguir terminar essa corrida, irmãos, aqueles que são perseverantes, aqueles que lutam, aqueles que são destemidos, aqueles que não veem o que vier, os problemas que vierem, ele continua a correr a sua corrida. Ele continua a terminar, a completar a sua carreira com o Senhor, irmãos. É difícil, mas eles conseguem, eles vão determinados porque é o Senhor que ajuda. Então, irmãos, não são todos que vão terminar. Só vão terminar a corrida aqueles que depositam a confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que você continue a depositar a confiança nele, pois ele nos ajuda. É ele quem está conosco, irmãos. Então, a corrida ela é difícil. Mas quanto maior a dificuldade da corrida, irmãos, o prêmio é maior, não é também? Quanto maior a dificuldade da corrida, o prêmio é maior. Ninguém vê isso, né? Porque se a gente está passando dificuldade e luta nessa corrida da gente, a gente sabe que o nosso prêmio que receberemos será muito melhor também. Porque mesmo Paulo esteve no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito de dizer, não é? Coisas lindas e maravilhosas, meus irmãos. Então, o prêmio, ele é algo que nossos olhos não conseguem
entender aquilo que é tão maravilhoso que está reservado para mim e para você, para todos aqueles que completem essa corrida, essa carreira, irmãos. Então vale a pena. Ao vencedor da época era dada uma coroa de flores, mas chegava um tempo que essa coroa de flores, ela murchava, porque as flores murcham, irmãos, porque não está mais na raiz. Então aquela coroa de flores chegava um tempo que murchava, e daqui uns 3, 4 dias o vencedor ia lá olhar para aquela coroa de flores e ia dizer, olha porque eu lutei, já não vale mais nada, eu vou precisar correr de novo para poder vencer e ganhar uma coroa nova de flores. Então, irmãos, presta atenção nisso. Então, mas o que a gente vai receber não vai murchar. O que a gente recebe no final da nossa carreira e da nossa vida, dessa carreira e dessa corrida que a gente está, é algo eterno, não é? Não tem como murchar, meus irmãos, não tem como ali ficar deteriorado, porque é algo eterno que nós vamos receber. E muitos irmãos, assim como esses, corriam na época, hoje estão correndo atrás de coisas que são efêmeras, coisas passageiras, estão correndo atrás de carro, atrás de casas, que logo o ladrão vem e rouba, e minam, bens materiais, e ali, daqui a pouco, ali se apaga, se acaba. Mas nós não. Aqueles que estão correndo essa corrida verdadeira, a corrida do dia a dia, a corrida que é dificultosa, que é difícil a gente caminhar, aqueles que chegarem até o final, aqueles que na sua corrida alcançarão até o final, irem até o final, eles receberão do Senhor algo genuíno e verdadeiro, mas que é eterno e poderoso, né? A vida eterna com o nosso Pai e o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Não vale a pena correr essa corrida? Não vale a pena a gente completar a carreira, meu irmão? Então saiba disso, meus irmãos, que o Senhor tem coisas grandes e lindas. E não somente isso que Ele vai nos dar, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos dar galardão, mas o que é melhor, irmãos, estaremos na presença dEle para sempre. Para sempre ninguém vai nos tirar da presença dEle mais. Estaremos junto com Ele na glória, sentado à mesa no grande banquete. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é importante para nós, que nós continuemos com a nossa caminhada, com a nossa corrida, não olhando para trás. Corramos essa nossa corrida com as dificuldades, mesmo com as tribulações, com as angústias. Continue a correr até então que nós venhamos completar essa carreira. Amém, meus irmãos? Mas, irmãos, eu não sei se você teve a oportunidade de um dia ver alguma corrida. Alguém já teve a oportunidade de ver alguma corrida? Amém, irmão. Obrigado. Alguém já viu a São Silvestre, por exemplo? Todo ano, no final de ano, né? Fazia tempo que existia, mas você olha no começo da corrida, meus irmãos, ali aqueles que estão à frente. É claro que tem uns que estão ali só para aparecer, né? Que estão ali, que se vestem de palhaço, né? Que se vestem ali para na mídia aparecerem. Mas os que estão ali, o alto pelotão, aqueles que estão ali, que são profissionais de corrida, você olha no semblante deles, você vê uma expressão fechada, você vê uma expressão de concentração, não é? Você vê uma expressão diferente, eles estão ali olhando para frente e ninguém tira a atenção deles, irmãos, nem mesmo os familiares que estão nas grades, olhando para eles, torcendo para eles, eles estão dando bola. Porque, irmãos, o que está na cabeça deles, o que está na mente deles é o quê? A única coisa é vencer aquela corrida. O que está na cabeça daquele atleta é vencer aquela corrida, chegar no final, cruzar a linha de chegada e vencer, dizer eu venci. E depois que eles vencem, você vê que eles desmancham o chão. Você vê que não há mais forças, irmãos, para ele desmancha, porque ali ele está só na cabeça dele, concentrado para vencer. Mas quando ele passa a faixa, você vê que ele desaba. E ali os médicos vão ali tentar ali ajudar de alguma maneira, ele se hidrata com água. E ali, irmãos, a única coisa que está na mente dele é vencer a corrida. Eu quero vencer, eu vou vencer, eu preciso vencer, então vou usar tudo que eu tenho, o que eu não tenho também para vencer essa corrida. E é assim, irmãos, na nossa vida. Mas existem coisas, irmãos, que são inimigos do cristão e de uma cristã, de um servo de Deus que está na corrida, tentando completar a carreira, tentando continuar na sua caminhada, na sua corrida. Existe algo muito importante, a qual o inimigo, o Senhor agora fala conosco através do Espírito Santo. O que é, irmãos? É o oposto da concentração. O que é o oposto da concentração? Distração. O maior inimigo, irmãos, nosso é a distração. É quando a gente está distraído e a gente perde a concentração. Entendeu, irmãos? A gente perde. E é um inimigo assim, irmãos, feroz. É um inimigo que vem, se você vacila, você fica distraído, perde a concentração. Por um segundo, um minuto, você já não consegue mais correr.
e nem muito menos completar a carreira. A distração, irmãos, é um dos maiores perigos na vida de um cristão. Faz com que você não complete a corrida. Faz com que você pare na metade do caminho. Faz com que você volte para trás, não queira correr mais. Existem muitas distrações colocadas à nossa frente, e muitas vezes a gente não percebe. E são colocadas, irmãos, à nossa frente, justamente para te distrair, para tirar você dessa corrida e dessa carreira, irmãos, que é importantíssima. E é o objetivo principal da gente, concluir essa carreira, não é? Concluir essa corrida, para que no final nós chegamos e encontramos com o nosso rei. Mas há distrações. E nós não terminamos essa corrida ainda. Não completamos essa carreira. Nós estamos indo, irmãos. Então há distrações. Nós precisamos hoje, irmãos, colocar, refletir. Porque, irmãos, existem coisas que não edificam. Existem coisas na nossa vida que são distrações que não edificam a gente. Existem coisas na nossa vida, queridos, que nós vamos atrás, que não agrega nada a nossa vida. E pelo contrário, ele só atrapalha a minha vida, a sua vida. Distrai a gente daquilo que realmente importa. E hoje, irmão, o Espírito Santo pergunta para mim e para você, para a igreja. O que será que tem distraído você? Será que existe algo, irmãos, que tem distraído a sua corrida? Será que existe algo que você lembre agora? O que será que tem me distraído nessa minha jornada, e nessa minha corrida e nessa minha carreira? E nós precisamos perguntar, você mesmo pergunte para você, o Espírito Santo pergunta hoje para nós. O que tem distraído a igreja do Senhor aqui, nessa congregação? Lá fora nós não podemos falar, aqui, eu e você e nós com o Pai. O que tem nos distraído, irmãos, capaz de fazer a gente parar essa corrida? O que tem nos distraído, afinal de contas, que nos paralise e nós não venhamos ir à frente, correr e terminar a nossa carreira? O que será? Quais são os motivos? Quais são situações que tem feito você parar? Qual é a distração, meu irmão? Existiam muitas distrações na época de Jesus. Existia uma certa passagem, você vai lembrar, Mateus 17, Jesus está com os discípulos no monte, na transfiguração. Quando ele desce, os discípulos vão perguntar a ele sobre Elias, não é? Por que dizem então os escribas que Elias primeiro tinha que vir? E Jesus surpreende todos eles, dizem, ó, Elias já veio. Elias já veio. E eu acredito que eles ficaram assustados, como Elias já veio? E por que então os escribas estão falando que Elias precisa ver primeiro? Olha só, irmãos. Jesus diz, Elias já veio. E fizeram tudo o que quiseram com ele. E o que aconteceu, irmãos? Os judeus estavam distraídos. Não perceberam que a unção de Elias já estava com João Batista. Vestia as mesmas roupas, mas ele estava com a unção de Elias. E Jesus diz, olha, Elias já veio, mas fizeram tudo quanto quiseram contra ele. Ele vai completar. Olha, então eles entenderam. Até os discípulos estavam confusos, irmãos, distraídos. Aí eles entenderam depois que os discípulos estavam falando a respeito de João Batista. Olha só, irmão, a distração que pode fazer. E os judeus estavam distraídos. Não somente referente a João Batista, mas o próprio Jesus. Que não conseguiram enxergar em Jesus o Messias, o verdadeiro Messias. Veja a distração que pode fazer. Até mesmo os discípulos, irmãos, estavam dispersos, confusos. Então, irmãos, nessa manhã, a distração, ela é nociva, irmãos, à nossa vida espiritual. A distração ela é muito nociva a nós. E essa distração, muitas das vezes, ela vem como uma cegueira espiritual em nós. E a gente não consegue mais enxergar. Quando o Senhor fala conosco, a gente não consegue discernir mais o que o Senhor quer da gente. E essa é a cegueira que os discípulos e aqueles judeus estavam, irmãos, espiritual. Não conseguiam enxergar em João Batista a mesma unção de Elias. A unção de Elias, porque eles não conseguiram enxergar, nem mesmo o Messias conseguiram enxergar. Então eles estavam distraídos e você fica cego. E essa cegueira, irmãos, ela é muito nociva a nós. E ela não consegue, você cego, você não consegue continuar nessa carreira e nem nessa corrida. Imagina você um cego correndo a corrida, alguma hora você vai esbarrar em algo, você vai se machucar, você vai desviar o caminho. Então, irmãos, essa cegueira através da distração, ela não pode, ela é nociva para todos nós. Mas, irmãos, nós temos a solução. A solução está na palavra do Senhor e é justamente nesses versículos que nós lemos aqui nessa manhã. Qual é a solução? Está no versículo 2. Olha só, irmãos. Para que você não fique distraído por aí, para que você não fique desconcentrado naquilo que realmente importa,
Olha só o que o autor ele diz através do Espírito Santo, versículo 2. Ele vai dizer o quê? Olhando para Jesus. Olha só. Olhando para quem? Para Jesus. Se você quiser permanecer nessa corrida, você deve o quê, então, irmãos? Olhar para Jesus, concentrado, olhando para Ele, sempre para Ele. Porque é Ele, irmãos, que Ele é tudo para nós. É Ele quem nos ajuda. Então, irmãos, se nós quisermos então vencer essa corrida, tirar toda a distração da nossa volta, nós precisamos continuar olhando para o nosso exemplo maior. Quem é? Jesus, o Filho de Deus. Se você permanecer olhando para Ele, você vencerá toda e qualquer distração, irmãos. E olhando para Ele é que você vence. Você tem êxito na sua corrida, na sua carreira, irmãos. Pois Ele é o que o versículo 2 continua a dizer, o quê? O autor e consumador da fé. Aleluia. Ele, irmãos, é tudo Ele. Ele é o autor, ao mesmo tempo é o autor e consumador da fé. Jesus, irmãos, olhe para Ele. Chega de distrair, irmãos. Chega de distração. Não distraia. Olhe para Ele. Ele é o maior exemplo. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é tudo para nós. Por isso, irmãos, quem corre a corrida olhando para Ele, não vai se distrair. Tampouco. Vai estar concentrado, olhando para Ele sempre. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Mas, irmãos, tem distração que não pode se comparar com outras situações que são benéficas. Por exemplo, a gente tem nossa família. São coisas boas que o Senhor fez. O Senhor constituiu família, então não deve ser confundido com distração. Nós precisamos cada vez mais ter comunhão com os nossos, com a nossa família, com os seus filhos, né? Com seus cônjuges. Sempre é importante frisar. Família é algo importante. Não pode ser comparado com uma distração. Até porque foi Deus que constituiu. Né? Então, isso é benéfico e sempre será, e Deus se agrada, irmãos. Não confunda isso, é preciso dizer aqui. Mas, irmãos, para a gente vencer, nós precisamos olhar para o Senhor. Sempre olhar para Ele. Sempre olhar para o Senhor. Eclesiastes fala que há todo tempo determinado, irmãos, debaixo do céu. Então, todas as coisas, todo tempo é um tempo específico. Hoje você veio, deu um tempo para o Senhor Jesus, adorá-lo. Temos tempo para trabalhar. Depois você veja Eclesiastes 3, uma infinidade de coisas que diz que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo, irmãos, para adorar a Deus, há tempo para a gente compartilhar momentos com a nossa família, comunhão, muito legal, e é interessante, o Senhor também se agrada. Mas a distração que eu me refiro nessa manhã, qual é, queridos irmãos? É aquelas que, além de ser prejudicial à nossa vida, nos atrapalham na nossa caminhada, tiram a nossa concentração, irmãos. Façam que venhamos parar a nossa carreira, a nossa corrida. São esses, irmãos, os atrativos que o mundo oferece para a igreja, oferece para nós. Esses atrativos, essas distrações que o mundo oferece, são nocivas a nós, irmãos, não são benéficas, são nocivas. E a gente fica distraído, quando vai ver, nós estamos parados, não estamos indo à frente e tampouco vamos completar a carreira. Preste atenção, irmãos, aquilo que tem te distraído. Preste bem atenção, irmãos, naquilo que tem te distraído você. Porque, irmãos, isso faz com que você pare, isso faz com que você não avance, isso faz com que você pare na sua jornada. São os manjares que o mundo oferece. Aos seus olhos são coisas boas, mas aos olhos espirituais não tem nada que se aproveite, meu irmão. Não tem nada. Então vejamos aquilo que a gente faz, que tem sido de distração para que a gente não avance na nossa corrida. Então, irmãos, é nocivo a nós. Veja o que Lucas 11:34 fala. A candeia do corpo, irmãos, é o olho. Lucas 11:34. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Irmãos, a maior incidência de distração, ela vem na visão, naquilo que você olha. A maior distração nossa é naquilo que nós olhamos, irmãos. E Jesus aqui está dizendo através da sua palavra, irmãos. Se os nossos olhos forem mal, quão tenebroso será o nosso corpo. Irmãos, precisamos entender. O que será que nós estamos olhando? O que os nossos olhos, irmãos, têm sido enxergados por aí afora? Será que são coisas benéficas que agregam para a gente, para a nossa vida, para a nossa corrida, para a nossa carreira? Será, meus irmãos? Será? Cuidado com as distrações, meu irmão. Continue olhando só para aquele que é o consumador da nossa fé e autor também.
Irmãos, Deus não nos priva de estar com a nossa família, mas Ele fez isso, não é? O Senhor, Ele fez isso. Olha o versículo 2, continua ele dizendo, olha, a qual pelo gozo, irmãos, a alegria, em outras traduções, estava ali proposto. Irmãos, a alegria de Jesus, antes de vir para a terra, era qual? Estar com o Pai. Todos os dias Ele estava ali com o Pai. A alegria dele era essa, o gozo, a alegria, a felicidade dele, Ele estar com o Pai. Mas Ele o que fez? Se privou de estar com o Pai. Para vir à terra, se fez fazer como homem. E o versículo 2 continua, suportou a cruz, desprezando a afronta. Tudo Ele sofreu por nós, irmãos. Desprezou a afronta que Ele tanto recebeu dos homens. Mas por amor a mim e por amor a você. Mas depois Ele ressuscitou. O versículo 2 continua. Vamos avançando para terminar. E assentou-se à destra do trono de Deus. Então, irmãos, Ele veio, deixou o Pai. O gozo e a alegria do Senhor está com o Pai. Mas Ele, não, vou lá morrer por eles, por amor a eles. Tá? Vou desprezar aquilo que a afronta que fizeram contra mim. Vou lá na cruz. Vou morrer e se entregar por eles. Mas depois Ele foi de novo ao Pai. Ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Ele venceu, irmãos. Ele terminou a corrida. Ele venceu a corrida e terminou sua carreira. Irmãos, para que nós possamos continuar nessa corrida bem, tenhamos êxito na nossa corrida, na nossa carreira, nós não podemos perder a concentração no Senhor Jesus. Mas se você, olhando para Jesus, ainda não é suficiente, olhe para o exemplo de Jesus, irmãos. Olha o que Ele fez. Deixou a sua alegria nos céus com o Pai, veio, morreu na cruz, desprezou a afronta dos homens. Toda a humilhação. Ressuscitou, morreu, ressuscitou e foi de volta para a destra. Ele cumpriu a carreira, irmãos. Cumpriu a carreira e correu a corrida que estava designada a Ele. Então, irmãos, para que a gente possa entender, se não é suficiente você olhar para Ele, olhe para a palavra, deixa eu ver o que Jesus passou, deixa eu ver o que Jesus fez. Ele fez coisas maiores que a minha. E a carreira dele é melhor, é mais perigosa, é mais difícil que a minha. Então eu consigo também correr essa carreira, correr essa corrida, irmãos. Então olha para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Ele não se distraiu com nada quando esteve no seu caminho aqui na terra. Ele seguiu o caminho dele até o Gólgota, morrendo por mim e por você. E depois ele foi para o Pai e venceu. Irmãos, o versículo 3 só reafirma isso. Ele vai mais uma vez enfatizar. Considerai, por favor, o autor está dizendo, olha, considerai. O 2 ele fala, olha para Jesus. O 3 ele fala, considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores, ele suportou a afronta, irmãos, contra si mesmo, para que, irmãos, não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, meus irmãos, para que você fique alegre, animado, para que você continue nessa jornada, olhe para Ele, siga o exemplo dele, assim também como o de Paulo também, que completou a carreira, lembra, 2 Timóteo? Guardou a fé. E desde agora está me reservada a coroa da vida, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida. Amém, meu irmão? Que você não desista dessa carreira, concentre-se sempre em Jesus. Não deixe isso escapar das suas mãos. A corrida ela é árdua, irmãos, ela é complexa demais, ela é difícil para completar, nem se fala. Mas nós devemos continuar, irmãos. Ele exige concentração de mim e de você. Você siga concentrados para a glória do Senhor, irmãos. Amém, meus irmãos? Muitos vão ser aqueles que vão tentar tirar você desse caminho, dessa corrida, dessa jornada, dessa carreira. Mas que você permaneça firme, sempre olhando para o Jesus. E aqui, para terminar, irmãos, algo que é importante eu frisar. Um testemunho breve. Quando eu era criança, meu pai me levou a uma corrida. Eu tinha 16, 17 anos, meu pai me leva a uma corrida. E nessa corrida todo mundo estava animado. Meu pai mais do que eu, porque queria ver o seu filho vencer aquela corrida. Então eu vou naquela corrida animado, preparo, corro antes disso umas 2, 3 ruas para ficar ali pronto, né? Exercitado, e agora vamos para a corrida. No dia da corrida, o que acontece? Deu a largada. É muito fácil, mas um trajeto. O trajeto era um U mais ou menos. Saída e chegada. Largada e chegada. Muito fácil. Não tinha como errar. Então, veja muitas pessoas ali, muitas crianças, e ali estávamos, irmãos, ali para correr essa corrida. Resumindo, o trajeto não tinha como errar, eu estou dizendo aos irmãos, não tinha como. Mas o que acontece? Eu saí correndo. Assim como aquele corredor da São Silvestre, concentrado, vou vencer.
para dar alegria ao meu pai, que estava esperando a minha vitória. Mas eu saí concentrado, irmão. Corria. Mas só que de repente, no exato momento, irmãos, eu olho para o lado. E o que eu olho? Um monte de pessoas desviando o trajeto. Eu olho para eles. E nessa olhada que eu dou, o que eu faço? Eu continuo concentrado ou eu vou com eles? O que vocês acham que eu fiz? Continuei até vencer a corrida ou não? Felizmente não. Eu olho para o lado, eu me distraio. Olha só o que o Senhor quer falar conosco. Eu me distraio, irmãos, olhando na olhada, um segundo. Eu olho para o lado e vejo. Olha, eles estão indo, eles vão chegar primeiro que os outros. E o que eu faço? Eu vou atrás dele também. Para ver se eu ganho rápido essa corrida. E dou alegria para meu pai. E vou junto. E corto o caminho, irmão. Corto o trajeto. Nem dei atenção. Aquele momento eu já estava distraído. Nem prestei atenção. Eu fui atrás dos outros. E eles chegaram primeiro. Chegamos primeiro. Mas será que nós ganhamos? Não. Por quê? Cortamos o caminho, o trajeto. Fomos desclassificados. Todos nós. Muita gente, irmãos, cortou o caminho. E, irmãos, da mesma forma que eu olhei e vi a maioria daquelas pessoas cortando o trajeto, eu fui atrás. Achei que havia ganhado alguma coisa, pelo contrário, fui desclassificado na hora. O juiz disse, está desclassificado. Todos vocês estão desclassificados. A minha maior tristeza, irmãos, é ver o olhar do meu pai de frustração. Não porque eu não ganhei a corrida, mas porque eu ultrapassei. Uma das coisas que eu me lembro quando infância é essa. Talvez porque o Senhor queira me falar a minha vida inteira sobre isso. E hoje o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar conosco e com você. Muitos irmãos são aqueles que vão tentar tirar você desse trajeto. Na sua distração, por um segundo, você quando vê, já está indo com a maioria. E perde o prêmio lá no final. Desclassificado, na hora. No final você pensa que vai ganhar alguma coisa, que nada. Ao invés disso, você é desclassificado. Em outras palavras, no mundo espiritual, estará reservado as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Não vamos correr riscos, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos à plena corrida. Fica de pé comigo, vamos orar. Nós estamos em plena corrida, irmãos, e a gente termina aqui nessa manhã. Nós estamos em plena corrida, queridos, e carreira. Mas nessa corrida, para a gente vencer, nós precisamos continuar olhando para o Senhor. E só existe um trajeto nessa corrida, não é, irmãos? Existem 2 trajetos. É um caminho, é um trajeto só, é uma corrida, irmãos. Só para alcançarmos a coroa da vida. Jesus disse, só o caminho, a verdade e a vida. O caminho é estreito, é espaçoso, o caminho que leva à perdição, mas o caminho é estreito. Mas então, irmãos, para que a gente possa entender, nosso Pai, a maior alegria do Senhor, irmãos, nesse século e nessa hora, é ver todos os seus filhos chegarem na linha de chegada. A maior alegria para o Senhor é ver os seus filhos e as suas filhas chegarem na linha de chegada. Essa é a maior alegria, ver você vencer a corrida e terminar bem a carreira. É a alegria do Senhor. E receber o prêmio das mãos dele, da vida eterna. Para isso acontecer, querido, basta que eu e você sigamos essas instruções nessa manhã. Livre-se de todo embaraço, de todo pecado. Livre-se de todo embaraço, de todo pecado. Não se distraia com os atrativos desse mundo oferece. Não se distraia com aqueles que vão fazer e tentar você se distrair e sair desse trajeto oficial. Não se distraia. Olhe para ele, olhe para Jesus. Se você não conseguir, se ainda assim não for suficiente, olhe para o exemplo dele, na palavra dele. Amém, meus irmãos? Fique firme, concentrado. Olhe e siga o exemplo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã para que o Senhor continue a falar no seu coração para a glória dele. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Pai, eu rogo a Ti por esses meus irmãos, Pai. Pai, que o Senhor continue, Pai querido, sendo o centro das nossas vidas, Pai. Pai querido, há uma carreira, Pai, a perseguir, Pai, a prosseguir. Há um caminho, Pai, há um trajeto oficial. Há uma corrida ainda, Pai querido, a correr. Pai querido, que o Senhor venha usar cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, Pai, sempre. E falar com eles, Pai querido, continuar falando. A necessidade, Senhor, Pai, de estarmos concentrados nessa corrida, nessa carreira, Pai, para que possamos alcançar do Senhor
a coroa da vida. Oh, Pai, venha nos ajudar, Senhor. Nós muitas vezes distraímos com coisas que não são, Pai, boas para nós. Às vezes nós distraímos com tantas coisas, Senhor, assim como eu naquele dia, e o Senhor falou, e hoje eu não esqueço mais, Pai. E aqui estamos, Pai querido, porque o Senhor sempre há um propósito para falar conosco. O Senhor sempre fala conosco, Pai, e aqui estamos com a Tua igreja. Que a distração, toda a distração, Pai, mundana, tudo aquilo que o inimigo tem colocado na frente deles, Pai, eles possam rechaçar e possam dar somente um olhar para Ti, Pai, que possam continuar correndo essa corrida, para completar essa carreira no final, Pai, e receber do Senhor a coroa da vida eterna. Para sempre estaremos contigo, Pai querido, mas há distrações, Senhor. Que o Senhor ajude-nos a apontar as distrações que tem feito a gente parar no caminho, que tem feito a gente se sucumbir, Pai, que tem feito a gente mudar de trajeto, Pai. Use-nos, Pai, fale conosco, fale com cada um aqui, Pai. Hoje o Senhor falou através da Sua palavra, e nessa manhã nós vamos fazer uma reflexão, Pai, e ver as distrações que tem feito a gente parar, as distrações que tem feito a gente não correr como se deve, perder a concentração. E hoje, Pai, que nós queremos voltar à concentração que o Senhor deseja, para que possamos ir, Pai, à frente destemidos, corajosos, e vençamos aquela corrida. No nome do Senhor Jesus, Pai, ajude-nos a vencer a corrida e a carreira, para que o Senhor possa ali, assim como a palavra diz, Senhor, Pai, naquele grande dia. E o Senhor já tem separado, Pai, para nós, assim como Paulo diz na sua carta. Pai querido, assim o Senhor vai nos dar essa coroa, Pai querido, a qual está reservada a todos aqueles que amam a sua vinda. Mas para isso nós precisamos, Pai querido, completar a nossa carreira e guardá-la, Pai, para a Tua glória, Pai. Eu entrego cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos e que o Senhor continue a falar em cada coração para a Tua glória. Obrigado por tudo, Senhor, Pai, por esta palavra e que nós venhamos colocar em prática para a Tua glória no nome de Jesus. No nome do Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, irmãos? Todos entenderam a palavra? Vamos colocar em prática. Cuidado com as distrações. Livre do embaraço. Lute com todas as suas forças contra o pecado. Olhe para Jesus. Siga o exemplo dele. Cuidado com aqueles que tentam tirar você desse trajeto, desse caminho, dessa nossa corrida e dessa nossa carreira. Amém? Que Deus abençoe a todos.